E aí, gente, que tal falarmos hoje a respeito do texto e da textualidade? Os fatores responsáveis para que um texto seja visto dessa forma, certo? Para que um texto tenha sentido. Vamos falar detalhadamente sobre cada um desses fatores aí da textualidade, certo? Para isso, nós vamos lembrar a definição de texto, que é de suma importância para a comunicação. Vocês percebem aí no conceito que o texto é uma unidade de sentido e a gente chama a atenção para essa questão do sentido, porque se a minha intenção comunicativa for concretizada, ou seja, se o meu leitor conseguir captar a mensagem que eu quis passar para ele, então eu tenho um texto. Esse texto cumpriu o seu objetivo. O que é que a gente pode concluir com isso? Que o texto vai muito além dos aspectos linguísticos. Ele vai muito além do que está escrito. Então vejamos aqui esses aspectos da textualidade, lembrando que eles são responsáveis para que o texto exista. Se não tiver os aspectos da textualidade, nós vamos ter apenas um amontoado de palavras e frases. E mesmo que essas palavras estejam em uma determinada ordem, eu posso não ter um texto. Por exemplo, se eu disser bonita menina a é, eu não tenho um texto porque as palavras estão amontoadas. Se eu tiver a garrafa dançou à noite, eu tenho um grupo de palavras bem organizado, elas estão numa estrutura sintática correta, né, com sujeito, verbo, complemento, mas a garrafa dançava à noite não faz sentido, portanto eu não tenho um texto, certo? Então vejamos aqui esses fatores da textualidade que são responsáveis tanto pela produção quanto pela interpretação de texto. Os fatores mais comuns são a coerência, vocês estão vendo aqui, e a coesão textual. Coerência e coesão, nós já falamos bastante sobre isso, a gente aqui vai mostrar rapidinho, certo? E nós temos os fatores pragmáticos, esses são os principais dessa nossa aula aqui. O que são fatores pragmáticos, professor? São aqueles fatores que estão relacionados a situações cotidianas. São aqueles fatores que não se apresentam no texto escrito. São eles a intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade, ok? Sobre a coerência, vamos só relembrar aqui que tem a ver com a questão do sentido e da não contradição. Vejamos aqui um exemplo. Fazia calor mesmo. O cruel sol queimava o chão rachado daquela região tão escassa de água. Não à toa, sobretudo naqueles meses doloridos de agosto a outubro, um dia de chuva era um dia de festa. Será que esse aqui é um texto coerente? Sim, é um texto coerente porque ele faz sentido. Faz sentido quando eu falo de um sol que queimava muito, que um calor era intenso. Quando eu digo que esse calor intenso era apenas numa região escassa de água. Quando eu digo que os meses mais doloridos eram de agosto a outubro. Porque veja só, tudo isso faz sentido e tudo isso faz com que eu acione conhecimentos enciclopédicos ou conhecimentos de mundo para entender ou para supor que eu esteja falando da região nordestina brasileira, por exemplo, certo? Onde se faz um calor intenso. Vocês observam também que não há uma contradição. A coerência também é a ausência de contradição. Então, se eu digo, por exemplo, que fazia calor mesmo, o cruel sol queimava o chão rachado daquela região tão fértil, digamos assim, então haveria uma contradição. Porque como é que o sol é muito quente, como é que o chão é rachado por conta desse sol quente e essa região é fértil? Com relação à coesão, a gente vai se referir aos elementos linguísticos mesmos. Aqueles elementos linguísticos que aparecem no texto ou para retomar o que já foi dito, ou os elementos linguísticos que aparecem nesse mesmo texto para ligar orações com as conjunções. No card aí vocês têm algumas aulas sobre a coesão textual. Aqui a gente vai mencionar algumas frases. O São Paulo contratou Daniel Alves, o melhor lateral do mundo deve se apresentar ao clube na segunda-feira. Vocês observam, o melhor lateral do mundo é uma referência a Daniel Alves. É um elemento de coesão que foi utilizado para retomar uma palavra já mencionada. Comprei maçãs, bananas e mangas. O preço das frutas, para eu não precisar repetir as 3 frutas, me surpreendeu hoje, né? Então, mais um elemento aqui referindo-se a
frutas, né? No caso, nós temos um hiperônimo. Marina não se sente bem, portanto, não vai à escola hoje. E aqui um elemento, uma conjunção, né? A coesão gramatical, marcada pela conjunção portanto, que vai estabelecer o nexo entre essas ideias. Ok, pessoal? E agora, focando nos aspectos pragmáticos, vamos falar um pouquinho a respeito da intencionalidade. Professor, por que a intencionalidade é necessária para que um texto tenha sentido? Porque quem produz um texto tem uma intenção comunicativa. Ninguém escreve um texto se não for para convencer o seu interlocutor de alguma coisa. Ninguém prepara um artigo de opinião sem querer convencer o outro da opinião dele como sendo adequada, como sendo correta. Então, a intencionalidade tem a ver com isso. Eu pretendo que a pessoa que me escute compreenda a informação ou a opinião que eu quero apresentar, certo? Do contrário, nós não teríamos a intenção correspondida. Olha só, por exemplo, esse microconto que diz assim: uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Pronto, esse é um microconto. Vocês observam que ele é curto, ele é objetivo, ele é direto e ele é irônico. De repente, tudo virou nada. A forma como esse microconto foi escrita marca a intenção de quem o escreveu. A intenção de ser irônico, de ser direto, de ser crítico em relação ao fator violência, certo? Então, que intenções teria alguém ao escrever esse texto? Por que usou esse gênero, né? Porque ele não se alongou escrevendo, porque ele foi tão objetivo num textozinho tão curto, né? E por que ele escolheu essas palavras? Então, até as marcas linguísticas que você escolhe ao falar ou ao escrever são fundamentais para a sua intenção comunicativa. Isso é a intencionalidade, certo? Ora, em contrapartida da intencionalidade, nós temos a aceitabilidade, que é a capacidade do leitor de compreender a intenção do autor. Portanto, a aceitabilidade só existe se eu conseguir entender a mensagem que me foi transmitida. Do contrário, aquilo que eu ouvi ou aquilo que eu li não é um texto. E nós temos um exemplo aqui clássico do seriado Chaves, em que o professor Girafales pergunta: já fizeram calistenia? E o seu Madruga responde: não, não quiseram. Eu tentei até dar com um suquinho de laranja. Ora, a gente tem que estar dentro de um contexto para compreender a piada. O seu Madruga parece que não estava dentro desse contexto, né? Apesar de ele estar num terreno baldio, treinando crianças como coach, né? Do futebol americano, coach de futebol americano, né? E aí faz sentido a pergunta do professor Girafales, se as crianças fizeram calistenia, ou seja, exercícios. O que não faz sentido é a resposta do seu Madruga, por quê? Porque não houve o princípio da aceitabilidade, ou seja, ele não conseguiu aceitar, não conseguiu compreender, não aceitou aquela pergunta ele não aceitou aquela pergunta conseguindo colocar uma resposta óbvia, certo? Portanto, deixou de ser um texto para ele. Também faz parte dos princípios de um texto a situacionalidade. Como o próprio nome já diz, a situação em que as pessoas se encontram no ato comunicativo é fundamental para que aquele texto faça sentido. O texto só faz sentido em determinadas situações. Ora, vejamos aqui. Nós temos duas pessoas, né? Um deles, a gente não tem a menor dúvida de que é um surfista, mas o outro tudo indica que não seja. Pelas roupas que ele veste na praia, que não é uma situação adequada para isso, né? E pela linguagem que ele utilizou. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, vocês observam que não houve aí um princípio da situacionalidade. Porque o texto, apesar de ter sido compreendido pelo interlocutor, pelo surfista, a gente entende que esse não é um texto adequado àquela situação. Uma linguagem puramente formal em um ambiente, em uma situação que exigiria uma linguagem mais leve, mais branda, até mesmo com as gírias que são típicas dessas pessoas, certo? Portanto, o princípio da situacionalidade não foi respeitado para que esse texto atingisse o seu objetivo. Com relação à informatividade, vejam só,
informatividade está relacionada a informações. Então, um texto tem que trazer uma informação. Pode ser uma informação nova, pode ser uma informação repetida. O nível de informação vai depender do gênero textual, vai depender das pessoas que estão nesse discurso, vai depender do grau de conhecimento de ambos para fazer sentido, para atribuir sentido àquilo que o texto pretende. Então, nós temos aqui um exemplo de um texto com baixo nível de informatividade. Vocês vão prestando atenção aí. A gravidez deve ser contida quando não se deseja ter um filho. Para isso, métodos que a evitem não faltam nas farmácias. É só ter cuidado. As pessoas devem ser responsáveis por seus atos porque uma vez que vacilam, não tem mais como voltar no tempo. E a criança que nada tem de culpa é quem paga pelos erros dos seus pais. Vejam que esse aqui é um texto sobre a gravidez, é uma dissertação escolar, mas a gente entende que o nível de informação desse texto é baixo, porque ele ficou limitado a conhecimentos óbvios, a conhecimentos que já são coletivos. Ou seja, serve até como dica para quem vai escrever uma redação que você fuja do senso comum e tente escrever algo a mais que outras pessoas normalmente não escreveriam. Então, esse é um texto de um baixo nível de informação, porque traz informações óbvias, certo? Informações simples, mesmo dentro de um gênero redação escolar. Aqui nós temos no texto 2 um nível médio de informatividade. Grávidas com forma severa de Covid-19 têm risco 13 vezes maior de morrer, diz pesquisa. Olhe que o nível de informatividade desse gênero já é maior. Por quê? Porque eu parto de informações comuns, ou seja, eu sei o que é uma Covid-19, eu sei o que são pessoas grávidas, eu sei que existem as formas de propagação da Covid-19 em estágios diferentes. Então, a partir desse conhecimento básico que eu tenho, eu começo a entender uma informação nova. As grávidas com forma severa de Covid-19 têm 13 vezes risco maior de morrer. Então, há uma informação a mais, uma informação que eu já classificaria como nível médio, né? E esse texto, obviamente, ele passa a ser mais valorizado. E o que seria o nível alto de informação? São gêneros textuais específicos, por exemplo, o artigo científico, que já é de uma informação para um público específico, né? Então, só pessoas daquela determinada área vão ter um conhecimento mais aprofundado a partir de pesquisas sobre determinados assuntos, certo? Bom, nós também temos a intertextualidade, que é muito conhecida. Isso parte do princípio dialógico da linguagem, que diz que todos os discursos são baseados em outros, né? Ou seja, o nosso discurso é moldado por outras vozes e às vezes acionamos conscientemente ou não essas outras vozes para produzir discursos. Esse é o princípio da intertextualidade. É quando um texto ele retoma outro para uma nova construção. Vejamos aqui o Bom Conselho de Chico Buarque. Diz o seguinte: ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado. Quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja 2 vezes antes de pensar. Corra atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade, volto para a rua e bebo a tempestade. Quando a gente faz a análise desse textozinho aí, vocês vão perceber ditados populares já conhecidos, né? Quem espera sempre alcança, quem semeia vento colhe tempestade, pense 2 vezes antes de agir. Então, existem ditados, provérbios, que são reutilizados na construção de um texto novo. Isso é o fator da intertextualidade. Certo, pessoal? Então, esses são os fatores da textualidade responsáveis pelo sentido que atribuímos a um texto. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê aí numa outra ocasião. Tchau!